Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total há muito tempo nas redes sociais e há mais tempo ainda, desde 2001, no endereço gptotal.com.br. Seja bem-vindo a mais um programa nosso aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje, pauta retrô. Até, coincidentemente, estou com uma camisa escrito retrô aqui. A gente vai falar do dia 30 de março de 1980, os 45 anos da primeira vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1. Uma trajetória que é de um grande campeão mundial e uma corrida que é cheia de significados e, claro, a gente vai poder falar muito sobre isso, falar sobre os detalhes disso, falar sobre a trajetória de Nelson Piquet. Esse programa é uma grande homenagem ao nosso tricampeão Nelson Piquet. Isso tudo, claro, com a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, meu querido amigo Márcio Madela da Cunha, região serrana, os campeões alvinegros da semana, e me incluo nisso, afinal de contas, sou do time Vai Corinthians, e a gente vai falar aqui muito sobre essa corrida, como que o Nelson chegou a essa vitória, ou seja, qual foi a trajetória dele para chegar nisso, porque muitas vezes surgem dúvidas, né, de como que o Nelson foi para a Fórmula 1, a trajetória dele, todo mundo sabe que ele passou ali por Brabham, por Williams, Lotus, Benetton, mas o caminho que ele fez para chegar na Fórmula 1 é muito interessante, é muito importante, e a gente vê um Nelson que estreou ali em meados de 78, em 79 ele faz uma primeira temporada completa na Fórmula 1, em 1980 ele não só ganha corridas, e Long Beach 1980 é a primeira que ele vence, mas como ele faz um campeonato incrivelmente eficiente para ser vice-campeão em 80 e já ser campeão no ano seguinte. Então, uma trajetória que é realmente meteórica e mostra todo o talento, toda a competência e também toda a aposta da equipe Brabham em ter aquele jovem piloto como líder da equipe, fazendo com que eles tivessem uma trajetória muito vitoriosa com esse vice-campeonato em 80, título mundial em 81, todo o desenvolvimento e parceria com a BMW nessa era de desenvolvimento dos motores turbo para conseguir o bicampeonato lá em 1983. Aliás, esse já foi pauta, né? O bicampeonato de Piquet já foi pauta aqui. Eu faço o convite não só para que você que esteja assistindo aqui o canal, você que já é habituê, deixe seu like, você, claro, já vai estar assinado das notificações, mas para quem está chegando agora, a gente pede também essa contribuição para que a gente consiga aqui fazer o canal crescer mais e mais. E para quem está chegando agora, a gente tem no nosso diretório de vídeos várias pautas retrô, ou seja, a gente também faz esse convite para quem quiser, pesquise ali as entrevistas que a gente fez durante esse período que a gente começou o nosso canal, que foi no começo de 2024, após vários pilotos, e no fim de 2023, a gente se preparou bastante para fazer este canal aqui, e você tem ali, né, o youtube.com/GPTotal, é só clicar em vídeos ali, dá uma pesquisada ali, certamente, se você é entusiasta do esporte a motor, vai gostar das nossas entrevistas, você que não viu ainda, ou que viu, quer repetir, os nossos temas também, a gente deixa à vontade para esta situação. Sem mais delongas, quero a primeira palavra de cada um aqui, porque o assunto é Nelson Piquet, o assunto é uma pauta muito bacana, porque é uma pauta redonda, a gente está falando, a gente está fazendo esse encontro aí 45 anos depois dessa vitória, e é uma vitória que é cheia de significados, a gente vai falar sobre isso, e claro, eu quero passar a palavra aí para os nossos amigos aqui, e para que eles falem um pouco também, eu gosto de começar assim, a relação que cada um tem, porque o Nelson a gente acompanhou, né? Nós somos aqui, estamos num time aqui de 3 tiozões, 40 a mais, a gente acompanhou a carreira do Nelson, e, claro, fomos atrás de pesquisar muito sobre a trajetória dele e tudo mais, então eu já passo a bola
para os meus amigos aqui, para que eles possam dizer a relação que eles têm, essa parte do pessoal, para que a gente em seguida possa falar um pouco sobre a trajetória do Nelson, essa corrida que foi tão especial, tão carregada de significado, para que a gente possa ter mais uma pauta legal aqui no canal. Palavra sua, João Carlos Viana, meu querido amigo, boa noite para você, campeão do estado do Ceará. Saudações alvinegras para você, meu amigo. Bicampeão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, dependendo que você está nos assistindo aqui. A relação com o Nelson que eu tenho é meio que de pai para filho. Meu pai era super fã do Nelson. Tem muitas histórias aqui que ele falar, defendia o Nelson de todas as formas, né? Meu pai não está mais aqui, mas ele contava de muitas histórias sobre o Nelson Piquet, quando eu era mais novo, quando não tinha tanta matéria para pesquisa sobre o Nelson, né? Então ele contava muitas histórias, né? E ele enfatizava muito essa parte que o Nelson foi campeão, foi um piloto vencedor de corridas muito rapidamente, né? Em 1980, era a segunda temporada completa, né? O Nelson estreou em meados de 78, na Ensign, depois foi para uma equipe EBS Fabrication, que era uma equipe que usava McLaren da década de 1974, quando o Emerson foi campeão pela McLaren, né? Aí ele foi meio que descoberto pelo Bernie Eccleston, foi para a Brabham. Teve uma primeira temporada muito difícil, né? A confiabilidade da Brabham não era das melhores, mas quando trocou o motor Alfa Romeo por Ford Cosworth, o Nelson imediatamente começou a dar resultado, e logo na terceira etapa da temporada de 80, sua segunda temporada completa, ele vence. E como o Nelson falou, né, você vê nas reportagens da época, o Nelson falou algo muito interessante, né? Eu venci do jeito que eu queria, dominando. Não foi aquela vitória circunstancial. Eu estava lá atrás, o líder abandonou. O tanto que eu piquei, logo de cara, ele consegue o hat-trick. Foi pole, melhor volta da corrida, na Grand Challenge, né? Primeira foi pole, melhor volta, vitória, e liderou todas as voltas da corrida, não tinha pit stop naquela época. Então foi como você falou, Lucas, foi uma resposta com uma aposta que o Bernie Eccleston fez lá atrás. A gente vai falar também um pouquinho, né, como chegou essa aposta para o Nelson Piquet se tornou o piloto da Brabham, né? Até uma aposta também, só uma curiosidade, né? A primeira vitória do Nelson Piquet foi transmitida pela TV Bandeirantes, porque a Globo, que fazia até 79, né, meio que pensava, não vai ter piloto brasileiro vencendo tão cedo, meio que cedeu a transmissão para a rede Bandeirantes, né? A narração até do Galvão Bueno, naquele momento, né? E o Piquet, quando ele venceu Long Beach, o Brasil já estava quase 5 anos sem vitória. Então, quando o Piquet venceu ali, ele também demonstrou para a torcida brasileira, olha, agora a gente tem novamente um piloto vencedor na Fórmula 1. E como você falou, Lucas, ele já quebrou a barreira. Ele já venceu colocando o segundo na pole, quase o segundo, né, sobre o segundo colocado, e venceu de forma dominante. Então foi uma resposta muito legal, foi uma vitória muito enfática, mas como você vai falar, vai ter muitos significados. O último pódio do Emerson, os últimos pontos de George Scheckter, que era o atual campeão, mas ele faria um campeonato bem ruim em 80 e abandonaria a Fórmula com apenas 30 anos de idade. Então, assim, teve muito significado. A gente vai falar, a gente vai enfatizar, teve o acidente do Regazzoni, mas a gente vai falar muito aqui. Claro, falar do Nelson é sempre especial, né? A gente lógico que ele às vezes ele não é tão falado por motivos que a gente variados, né? Então é sempre bom falar do Nelson, é sempre legal. Márcio, meu amigão, boa noite. Queria que você compartilhasse comigo e com todo mundo que está assistindo aqui a tua relação pessoal, aquela parte do que a gente traz com a gente de bagagem, a gente que acompanhou o Nelson, que tem essa admiração, sabe, da trajetória dele, e está aqui, claro, com mais um programa nosso, rendendo homenagens à trajetória de quem foi um grande campeão da Fórmula 1. Boa noite, amigão.
Boa noite, Lucas, João, pessoal de casa. A minha história com o Nelson começa a se cruzar no momento do meu nascimento, né? Vocês já sabem dessa coincidência, mas o primeiro teste do Nelson no Fórmula 1 foi no dia 19 de julho de 78, 9 da manhã, em Brands Hatch. E isso dava 5 da manhã aqui no Brasil, que é a hora que eu estava nascendo, né? Dia 19 de julho de 78, às 5 da manhã. Então ele entrou no Fórmula 1, eu estava chegando ao mundo, né? Nossa, é engraçado que quando eu fui descobrir isso, eu já era fã dele há muito tempo, e quando eu me dei conta disso, foi engraçado que o Ayrton também, o primeiro teste do Ayrton foi dia 19 de julho, no dia que eu fiz 5 anos. A estreia do Emerson foi no fim de semana também, de 19 de julho, mas corria-se no sábado, né? Mas enfim, é uma coincidência muito grande que já marca a minha história ali. As minhas primeiras lembranças são de ver o Nelson correndo na Braba. Eu lembro de eu perguntando ao meu pai como é que o primeiro colocado podia estar atrás do último. Ninguém conseguiu me explicar o que era um retardatário. Eu tinha, sei lá, 2, 3 anos. E eu lembro as minhas primeiras lembranças têm a ver com o Nelson. O nome dele foi uma das primeiras palavras que eu falei na vida. Depois, naquele vídeo da pré-temporada de 91, que a gente falou bastante com o Ernesto aqui, Ernesto Rodrigues, recomendo muito essa entrevista também. Quem não viu ainda no canal, vale a pena ver. Ali, aquele programa me chamou a atenção para o pódio de Long Beach 80. Na época não tinha tanto material assim de pesquisa, de estudo, a gente está falando de antes de internet. Eu era um garoto de 12 anos, estava querendo absorver tudo quanto era informação, e vi ali o pódio, né, do Nelson e do Emerson, e aquela corrida ficou na minha cabeça. E hoje em dia é muito fácil você ver essas corridas no YouTube, mas voltando aí 25 anos, 22 anos, 23 anos, 23 anos, lá para 2002, não era fácil. Você não tinha internet banda larga, então a internet era basicamente comunicação. Você falava com as pessoas e começou a se agrupar. A internet mudou a forma como as pessoas se conhecem, né? A gente aqui é exemplo disso. A gente se conheceu não por uma coincidência de ter nascido na mesma cidade no mesmo tempo, mas por interesses em comum, né? Isso já acontecia antes da internet, mas a internet facilitou muito mais isso, as pessoas se conhecerem por interesses em comum. E eu comecei a gravar corridas no final de 90, em VHS, e com o advento da internet a gente começou os colecionadores de corridas começaram a entrar em contato um com o outro, e começamos a montar coleções de corridas e tudo mais. E eu lembro que o dia que eu coloquei a mão nessa gravação foi fantástico para mim, sabe? Assim, conseguir ver essa corrida foi uma realização de um sonho. Eu fui um dos primeiros a ter essa gravação caseira, e aí vendo a corrida e mergulhando naquele período histórico, eu comecei a ver que essa prova tinha muitas efemérides, né, como vocês falaram. E a minha primeira coluna no GP Total foi em 2003, lá se vão 22 anos, foi justamente tratando desse tema, eu falando da geração 80, que começa, no meu entendimento, em Long Beach 80 e vai terminar em Adelaide 93. Eu levantei estatísticas de todo esse período, de como a maior parte das corridas, as poles, ficaram na mão dos quatro grandes expoentes da geração, que é justamente o Nelson, que vence a primeira corrida do grupo naquele dia, o Prost, o Ayrton e o Mansell, que monopolizaram, enfim, eles concentraram a maior parte dos títulos, das poles e das vitórias entre 80 e 93. E a geração começa ali, naquele ponto. E se você olhar, eu não quero falar demais e tirar as chances de vocês, mas é muito significativo que o Emerson estava quando o Patti venceu a corrida dele no Brasil em 75, o Emerson estava no pódio, e quando o Nelson vence no Beach 80, o Emerson também estava no pódio, estava lá, e foi o último pódio do Emerson. E não só isso, né, porque a última fila foi Emerson e Clay Regazzoni, que disputaram o título até a última etapa em 74, e eles estavam na última fila. Então, nada mais simbólico. E, tristemente, o Regazzoni sofre um acidente que encerra a carreira dele, e que o condena a uma cadeira de rodas a partir daquele dia. Então, foi realmente, vocês também falaram da última pontuação do Scheckter, que é uma coisa que tinha me escapado até hoje, como vocês falaram. Mas é mais uma efeméride, mais um marco do fim da geração 70 e
e do início da geração 80. Então é uma corrida muito cheia de simbolismos. Acho que a gente tem que falar realmente um pouco de como o Nelson chega lá, mas já desde o Canadá em 79 estava evidente que ele era um conjunto potencialmente vencedor, e em 80 teve as corridas no altiplano, né, tanto São Paulo quanto Kyalami, que os turbos faziam muita diferença, mas ali em Long Beach realmente ele andou demais e não teve adversário naquele fim de semana. Eu vou aproveitar para também dividir um pouco aqui a respeito da minha relação com o Nelson. Assim como o João, meu falecido pai gostava muito do Nelson. Eu lembro que quando o Nelson foi para Benetton, em 90, ele adorou aquele carro, adorou aquele conjunto, sempre gostou do Nelson. E ele, inclusive, fez uma bolha de autorama, pegou ali tinta spray, etc e tal, e transformou uma das bolhas lá numa Benetton 90, cheia daquelas, né, cheia das cores que eram características da equipe naquele momento, eu aprendi a gostar do Nelson com meu pai. Ele sempre teve essa admiração, sempre gostou de Fórmula 1. A época que ele era já marmanjão, ele se juntou com o irmão dele, mais 2 amigos, compraram um Autorama 4 pistas. Na época, o Nelson ainda nem tinha estreado na Fórmula 1, mas depois ele foi adquirindo mais carrinhos, esse Autorama ficou para ele e acabou ficando para mim, tá aqui do meu lado, inclusive, tá nesse mesmo cômodo que eu tô aqui, que é a biblioteca da casa, e um dos carros que ele comprou foi a Brabham, do Nelson. Ele sempre gostou e sempre fez questão de falar, olha, o Piquet foi campeão com um motor turbo de só 4 cilindros, e entre outras coisas que ele falava para mim de quanto o Nelson era talentoso em acertar carro, e claro, né, a partir do momento que eu ganhei essa consciência de querer estudar mais a história da Fórmula 1 e os grandes pilotos e essas grandes pessoas que têm um peso histórico muito grande, o Nelson é muito pesado nesse aspecto. Você entende que o Nelson, ele não só foi um grande campeão, como a gente está destacando e reiterando aqui, como ele provavelmente foi o melhor test driver da história da Fórmula 1. Por ele ter tido 3 campeonatos mundiais absolutamente diferentes um do outro, a construção de cada título foi muito diferente. Se você for contextualizar cada uma delas, o título em 81, de 83, de 87, cada uma teve seu grande desafio, e como o Nelson encarou esses desafios para ser campeão, isso é muito interessante. E toda essa trajetória vitoriosa do Nelson começa exatamente no que a gente está falando aqui, nesses 45 anos atrás, essa corrida de Long Beach, que foi uma corrida ali que teve, era a 4ª etapa da temporada 80, mas que já trazia, né, teve 14 provas, então, teve 14 corridas, a gente hoje em dia está com 24, é insano pensar nisso, enfim, mas ali se provou, foi assim, olha, esse conjunto Nelson Piquet Brabham realmente é um conjunto vencedor. O Nelson, a partir do momento, isso aí a gente já vai contextualizar, né? A partir do momento que ele pega uma Brabham com motor Ford, aquele conjunto ali mais compacto, mais no melhor estilo menos é mais, aquele conjunto já se mostrou com grande potencial, ainda nos 2 últimos grandes prêmios de 1979, que é uma temporada muito diversa. A gente já falou um pouco sobre a temporada 79 aqui no canal também, e fazendo com que, enfim, ele tivesse essa trajetória vitoriosa e a gente tivesse aquele alinhamento astral em que a gente teve um Emerson, depois teve o Nelson, e depois o Ayrton. O Nelson e o Ayrton muito mais colados um no outro, né? Eles sendo contemporâneos por muito mais tempo, mas a gente ainda tem um final de Emerson Fittipaldi ali, fazendo essa passagem de bastão para o Nelson. Essa passagem de bastão ocorreu justamente nesse grande prêmio, mas antes da gente chegar e falar sobre o Long Beach em si, eu acho que é legal a gente falar da trajetória do Nelson, Só a formação dele. Oi, fala, Márcio.
Deixa eu só concluir, porque eu acabei passando a bola e não terminei de responder a sua provocação. Eu consegui essa gravação, essa corrida, fiz a minha primeira coluna no GP Total sobre essa corrida. Em 2009, um jornalista chamado Lucas Giavone conseguiu o contato de Gordon Murray, lá na Inglaterra, nosso projeto na época 99 vitórias do Brasil na Fórmula 1, e eu tive a chance de entrevistar o Gordon Murray pelo Skype. A gente ainda vai subir algum material disso aqui no canal em algum momento, mas a entrevista foi transcrita e publicada já no GP Total, e ele falou bastante sobre o Nelson, sobre aqueles carros, e justamente o quanto o carro ficou competitivo imediatamente quando trocaram o motor, não precisou fazer nenhum ajuste, tirou o motor, a Alfa colocou o motor Cosworth do carro, já ficou competitivo de imediato, que coincide com a primeira aposentadoria do Lauda, né, no momento que chegou, finalmente o carro ficou competitivo, foi o momento que ele abandonou a equipe. E depois disso, em 2010, o Roberto Pouco Moreno me chamou para Brasília, para fazer entrevistas com pessoas próximas dele, de lá, justamente para a biografia dele. E quando eu pousei no aeroporto de Brasília, foi o momento, inclusive, que o Moreno deu aquele 360, que ele estava me mostrando que escorregava depois que chovia em Brasília e tudo mais. Eu pousei em Brasília, entrei no carro do Roberto, aí ele abriu o celular e falou, bom, vamos lá na casa do Nelson. Meu coração deu uma disparada, né? Eu tinha que fingir que aquilo era uma segunda-feira normal para mim. E aí, quando eu vi, eu estava no carro com o Roberto Pouco Moreno, indo para a fazenda Piquet, lá em Brasília. E aí eu lembro de tudo que aconteceu ali. Eu conheci o Pedro Leopoldo, um gênio, né, que é responsável por muitas das invenções que são atribuídas ao Nelson. O Nelson, claro, participou delas, mas o Pedro é um personagem que devia ser mais valorizado, é um gênio. E fiquei na fazenda Piquet um bom tempo. O Nelson não estava lá nesse momento, eu não o conhecia ali naquela hora. Mas houve no dia seguinte um evento de colecionadores de carros esportivos, e quando eu cheguei lá, as pessoas, o Nelson está aí, o Nelson está aí, o Nelson está aí. Em uma certa altura, quando eu olho para a minha esquerda, eu vejo o Nelson Piquet, assim ao meu lado. E cumprimentei o Barão, ainda vivo, tinha me falado que era para mandar um abraço para ele, eu tive esse privilégio de entregar um abraço do Barão para o Piquet, e eu lembro que eu apertei a mão dele, e eu considerei, pode nunca mais lavar minha mão direita, né, porque eu fiquei pensando, acabei de apertar a mão de alguém que fez aquela ultrapassagem por fora em um Hungaroring, né, em 86, e aquilo realmente, eu senti o impacto, né, de conversar com o Nelson, conversei com ele 2 vezes naquela noite, e depois disso, naturalmente ele sabia pouco a meu respeito, ele contou a história da primeira vez que ele botou o Roberto para dirigir um Fusca na BR-040, o Roberto devia ter 11, 12 anos, e eu até brinquei com ele, falei, você era responsável. Ele riu, depois ele falou, mas eu sabia que ele tinha talento e tudo mais. Enfim, o Nelson não me conhecia ali, né? Mas só para fechar o ciclo, durante o trabalho com o livro, várias vezes eu consultei e depois eu comecei a falar com ele independente do livro, e a mandar fotos e tudo mais, e ele começou a corresponder e a gente se tornou amigo. E chegou ao ponto de, no final do ano passado, eu estou passando por um momento delicado da minha vida, e o Nelson, eu não falei com ele, ele percebeu isso. Eu quero dar esse testemunho porque o Nelson é um personagem famoso e ao mesmo tempo infame em alguns círculos e tudo mais, e eu não vou discutir isso, mas eu não posso deixar de dar meu testemunho. Eu sei que ele não gostaria que eu falasse isso, mas ele percebeu que eu estava passando por um momento de dificuldade e se ofereceu de uma forma extremamente surpreendente para me ajudar. Não foi necessário, mas me marcou muito. A forma como uma pessoa que não está do meu lado o tempo todo notou que eu estava num momento delicado, de desafios, e se ofereceu daquela forma enfática para me ajudar. Então, o ciclo se fechou, né? Hoje em dia eu considero o Nelson um amigo querido, e acho que ele pensa mesmo a meu respeito. Então, acabou sendo uma espécie. Algumas vezes eu estava no trabalho, tocava o telefone, ligação em vídeo, eu piquei, assim. Isso é uma coisa que até hoje me choca ainda quando acontece. Aconteceu algumas vezes, igual quando o Emerson telefone, também que nunca costuma com isso, né? Mas eu quero dar o testemunho de que
comigo ele foi sempre uma pessoa nota 1000, e é uma pessoa realmente que tem um momento muito difícil, fez muita diferença para mim. Então, eu queria deixar esse relato que eu acho justo. Tá certo. Bom, eu acho que é importante para a gente falar sobre essa primeira vitória do Nelson é destacar justamente qual foi o caminho para ele chegar até a luz verde e a largada e a vitória em si. Porque é importante a gente lembrar que o Nelson ele nasce no Rio de Janeiro e ainda muito jovem vai para Brasília com o pai. O pai chegou a ser ministro de governo e ele estava total e absolutamente fora do eixo de competições no Brasil, mas ele conseguiu, enfim, colocar o seu nome, fez 3 anos de Super V, né, que foi uma das coisas que a gente levantou aqui, a gente falar sobre isso também, porque o Nelson, a partir do momento que ele vai para a Europa, e ele não vai imediatamente para a Inglaterra, o que era o caminho normal, né, aquele caminho que o Emerson trilhou, foi assim, gente, é só ir para a Inglaterra, da Inglaterra você vai para a Fórmula 1, e aí você conquista o que tem que ser conquistado. O Nelson, ele viajou a Europa para aprender italiano, mas ele saiu com muita bagagem aqui, não só de kart, mas como também de monoposto, numa época que era possível fazer isso, porque ainda tinha as competições das Fórmulas V, com mecânica Volkswagen. E é claro que, sendo essa mecânica tão conhecida aqui no Brasil, tão difundida e tão apta a ser uma escola de mecânica também, os dotes de mecânico do Nelson apareceram muito forte ainda na juventude dele, seja na oficina da Camber, seja também nas competições de Fórmula V, Super V, que ele participou e que fizeram com que ele chegasse de maneira muito forte e com grandes diferenciais competitivos, até uma ironia usar esse termo diferencial competitivo, num ambiente que é competitivo, como é o esporte a motor. Mas foi exatamente o que aconteceu. E eu acho que é importante a gente destacar um pouco mais dessa trajetória do Nelson, até a gente chegar nessa corrida e aí a gente fala um pouco sobre o Long Beach 80. Eu acho que bem você vê a grande diferença que temos hoje, né? Que hoje praticamente não tem nenhuma categoria de fórmula que realmente que forme um piloto que vai para a Europa, né? O piloto praticamente tem que começar lá na Europa. E o Nelson não, ele foi para a Fórmula Super V, né? Ele, como você falou, Lucas, ele fez o kartismo em Brasília, né? Foi campeão brasileiro, né? Mas ele continuou morando em Brasília, né? E fez 3 anos, foi campeão, né? Então ele fez um caminho alternativo, né? Ele foi para a Fórmula 3 europeia, né? Ficando inicialmente na Itália, teve algumas dificuldades no seu início por causa da assim, é uma competitividade diferente lá na Europa, né? Na Fórmula Super V, um carro bem potente, né? Tá vendo aí o carro do Nelson ainda na década, acho que é em 74, 75 por aí, né? E Ele ainda está com o primeiro. Eu vou chamar a atenção que ele ainda está com o primeiro modelo de capacete que ele usou e ele já usava a gota. Como era o K? Era escrito Piquet com K, era com K. Com K. Que eu vi meio escondido, Justamente que porque ele meio não tinha, escondido. ele realmente não tinha o apoio da família, diferentemente de outras trajetórias de pilotos, né, o Nelson não teve um apoio familiar, ele foi à luta sozinho e, claro, com o apoio da Camber, com o apoio que ele pudesse ter, mas não o apoio familiar, né, conseguir patrocínio, conseguir componentes, né, pessoas que estivessem ao lado dele nessa trajetória de começo de carreira, de desenvolvimento de carreira, mas que isso não veio da família. Isso a gente também tem que destacar, apesar de ter uma relação muito afetuosa com a mãe dele, sempre teve, né, na vida inteira, o Nelson teve essa relação afetuosa com a mãe, mas não teve um apoio familiar como
como se diz, como a gente pode destacar isso também na carreira do Nelson. Ele foi atrás do que ele queria, e Sozinho, essa né? é uma foto aí Sozinho. que... Ele fez sozinho. Ele essa é fez uma o foto que caminho mostra que, dele. inclusive, ele teve que usar no capacete escrito Piquet com K, justamente porque ele estava correndo escondido, ele estava desenvolvendo a carreira dele de maneira autônoma, digamos assim, em sua trajetória. Vai lá, João. Ele fez o próprio caminho, né? Tem até a famosa história que o pai queria que ele fosse jogasse tênis. Ele foi morar um tempo nos Estados Unidos, né? Mas o Nelson, ele era louco por mecânica. Ele sempre falou, né? Eu era mecânico, né, antes de ser piloto, né? Então e quando ele fez esses 3 anos na Super V, ele se desenvolveu muito nessa parte de mecânica em corridas e tal. Então ele foi para a Europa muito preparado mesmo, mas ele não venceu ele não foi campeão na Fórmula 3 europeia em 77. Em 78 ele foi para a Fórmula 3 inglesa, aí sim que ele obteve um destaque absurdo, venceu várias corridas, né? Olha, a Super V do Nelson, essa já é um carro mais famoso, né? Sim, da Gleidson, A né? gente Que não tem era uma equipe muito conhecida equipe na década de Gladson, 70. Isso. um patrocinador bem destacado da década de 70, e foi aí o último ano antes, essa foto é de 76, antes dele ir para a Europa, e pode ver que o capacete já mudou, né? Já não está mais com aquela faixinha preta, já ganhou os contornos que a gente conhece, e a partir disso ele vai para a Europa e faz com que bote em prática ali muitas das coisas que ele foi aprendendo de maneira intuitiva, de maneira prática, né, de maneira muito empírica, fazendo com que ele realmente fosse um competidor diferente, numa Europa que estava cheio de competidor contemporâneo dele, que chegou à Fórmula 1. Ele não teve ali uma concorrência fraca na Fórmula 3 europeia, na Fórmula 3 britânica, depois em 78, quando ele foi campeão, e já estava na Fórmula 1, isso é bastante curioso. Ele já estreia na Fórmula 1 antes mesmo de ser campeão britânico de Fórmula 3. Márcio, vamos lá, o que você pode destacar também dessa carreira o Nelson quando antes vai e para os Estados durante, Unidos, né? ele gostava muito do tênis, ele até acredita que tinha até condições de ser um bom tenista. Ele nasceu no mesmo dia do Guilherme Villas, no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. E ele tinha talento e gostava muito do tênis, mas quando ele vai para os Estados Unidos, ele escolhe estudar mecânica lá. Estava muito no sangue dele isso, ele gostava muito da coisa, né? E quando ele volta, ele se torna o principal mecânico de Yamaha, de Brasília, e trabalhando na Camber, depois na Ideal, de Valtinho Ferrari, antes na Camber de Alex Gibeiro e companhia, né? Eram 4 amigos, e ali até inclusive que o Moreno conhece. Mas então ele é um filho da Camber, né? E o Nelson era uma pessoa de botar a mão na massa, né? Tanto que quando o Moreno chega em 79 em Inglaterra, ele bota lá o Moreno e fala assim, você só vai me ligar depois que você aprender a montar e desmontar esse caixa de câmbio aqui. Então, assim, por isso que o Moreno trata ele como irmão mais velho, ele fala essas coisas, realmente se emocionou. O Nelson, eu vou dar 2 exemplos. Ele pegou um Dodge Dart, cortou e fez uma picape lá em Brasília. Você imagina o Frankenstein que era isso. Ele fez uma picape Dodge Dart, ele criou isso, né? Ele cortou o carro e fez. Ele pegou 2 metades de Kombis e juntou numa Kombi. Ele fez uma Kombi a partir de 2 metades diferentes. Então, assim, era uma pessoa que estava acostumada a botar a mão na massa. E depois de 3 temporadas aqui, ele quase foi campeão em 74. O campeonato de 74 começa em setembro, demorou muito a começar. O Nelson esteve muito perto de ser campeão, e era uma geração que tinha Ingo Hoffman, tinha Alfredo Guaraná, tinha Chiquinho Lameirão, era um grid bobo, era um grid bem forte. Em 75 ele são só 2 pontos, mas ele liderou quase todas as provas. Em 76 ele nadou de braçada e foi campeão.
Então, Chico Rose recomenda que ele vá para a Europa. Ele viu que era evidente que era um piloto superdotado, né, e que tinha um conhecimento de mecânica, e não só um conhecimento, mas uma disposição de mexer no carro que nenhum outro piloto na Europa tinha. Você comprava um carro e você ia correr com o carro. E o Nelson é de uma cultura diferente. Ele pegava um projeto que já estava pronto e ele começava, olha que, a refinar o projeto, né, de um engenheiro, de alguém que estudou e tudo mais. E ele ia mexendo no carro. Então as pessoas, você está ganhando porque o seu carro é melhor. Ele falava que ele aceitava isso como elogio. Ele falava, o mérito do meu carro ser melhor é meu também. Então, ele chega muito preparado. Vai morar em Parma, né, que era a sede onde ficava ali, onde ele conseguiu os equipamentos para poder correr. Morou no caminhão durante muito tempo e na própria oficina. Passou realmente dificuldades ali em 77. No primeiro semestre ele tem algumas dificuldades de adaptação, mas no segundo semestre é quem mais pontua. Ele acaba terminando o terceiro campeonato da Fórmula 3 Europeia em 77. E em 78 ele varreu o campeonato, né, ele se tornou recordista de vitórias, fazer esse 78. Ele se tornou recordista de vitórias na Fórmula 3 inglesa, o recorde que o Ayrton vai quebrar depois em 83. Ele venceu 13 corridas, 7 delas em sequência, e era evidente que era um piloto destinado a grandes coisas. Sempre um piloto bom de Fórmula 1, ele é triunfante pelas categorias de base, mas o que o Nelson fez foi semelhante ao Emerson. Você não tinha como ignorar que era um gênio, né, que estava ali, e tanto que ele assina com a Best Fabrications, né, para correr, e depois a Ensign se antecipa e ainda bota ele para estrear já no GP da Alemanha. Foi a primeira corrida que eu nasci, eu com poucos dias de vida pude ver, né? Claro que eu não sei se eu estava vendo essa corrida, mas foi a primeira corrida que aconteceu depois do meu nascimento, foi a primeira corrida do Nelson na Fórmula 1. E é basicamente isso, quer dizer, ele chega ali já com... a forma como você chega, né, a aura com que você chega, determina muito o teu caminho, né? Como você... Não quero ficar usando exemplos que possam ferir sensibilidade, mas tem várias carreiras que você pode entrar de maneiras distintas, né? E o Nelson ele entrou pela porta da frente. Ele entrou realmente pela porta da frente, visto como um fenômeno, e Bernie Eccleston já estava muito interessado nele, e acaba fazendo a proposta. Já no final de 78 ele já está na Brabham, no momento ainda delicado da equipe, mas já está na Brabham. Eu coloquei em destaque aqui, eu só coloquei em destaque o Fórmula 3, que ele foi campeão, né, do campeonato inglês, e aqui durante o nosso papo vou continuar também compartilhando aqui algumas fotos interessantes. Vamos colocar aqui a Ensign também, essas McLarens que originárias sim das 74. M23 que o Emerson usou lá, né, apesar de ser já chassis diferentes em termos de numeração, não era exatamente o mesmo que o Emerson usou em 74, mas o projeto era essencialmente o mesmo, né, um chassi datadíssimo, mas mesmo assim ele já 11. mostrando... Ele usou o chassi número 11. Que foi o último. Então, o 11 foi o último a ser fabricado, ele foi o último piloto a usar uma McLaren M23 na Fórmula 1, projeto para lá de vencedor com o Emerson em 74, com o James Hunt em 76, vitorioso, não só de 2 títulos mundiais, também diversas vitórias na Fórmula 1. João, agora com você. Passando a bola. O Márcio falou um fato bem interessante, né, que o Nelson entrou na Fórmula 1 meio que na porta da frente, né? E você falou do teste, né, do Nelson, quando você nasceu, né, Márcio, né? E 5 anos depois teve o teste do Senna, que é um teste badaladíssimo, né? E é uma pena porque ninguém fala do teste do Nelson, que também foi muito impressionante. É tanto que a famosa história que o Bob Shapard, que era o dono da equipe, disse: olha, eu corto meu pescoço se esse rapaz não for campeão mundial. E se ele tivesse apostado, ele teria ganho. Ele foi tricampeão mundial. Acho que ele até, eu não lembro a frase exata, acho que ele deu até uma data: se ele for campeão em 3 anos, em 5 anos. E ele foi campeão. Então, o teste que o Nelson fez no dia que o Márcio nasceu
foi um teste muito impressionante, né? E poucas pessoas falam desse teste, né? Um teste... Infelizmente tem pouco registro também, né? Tem O uma 4 rodas, registro. tem uma 4 rodas, eu me lembro que na 4 rodas, quando tinha o acervo digital, eu me lembro que tem uma foto e tem uma reportagem desse teste com o Nelson, né? Mas não fala em nenhum momento que foi um teste excepcional. Só mais tarde a gente ficou sabendo que foi sim um teste que chamou muita atenção da EBS Fabrication, tanto que deu um contato para ele começar de imediato. Nem campeão ele era, como o Lucas falou, né? Mas a primeira E é muito corrida dele curioso, João. foi É aí, muito nessa curioso, em Hockenheim. porque você tem razão, e é muito curioso porque ele se adaptou muito fácil à Fórmula 1, num momento especialmente difícil de se adaptar à Fórmula 1, porque ele pega faz o teste com o McLaren 23, que estava com algumas adaptações, que já era um período de carro asa, mas o chassi, o carro data de 73, na verdade, ele não era um carro asa, né? Sim. Então, o Nelson faz esse teste, e depois ele vai muito rapidamente, vai estar pilotando carro asa de fato. E ele não sentiu isso. Quando você pergunta ele a esse respeito, ele fala do pescoço, que ele sentiu o pescoço. Mas de resto ele fala como se fosse um carro qualquer. Quem vira a gravação de Long Beach 80 vai ver o porpoising era uma coisa selvagem. Os carros subiam e desciam em linha reta, numa pista ondulada como aquela, perdia a sucção embaixo, porque a mini saia parava de vedar, o carro subia e daqui a pouco o fluxo de ar por baixo do carro puxava de novo, aí batia no chão, não conseguia vedar, subia de novo. Era uma coisa assim, olhando de fora, muito instável, né? E é impressionante como ele se adaptou extremamente fácil, ou pelo menos rapidamente, ao carro asa, depois mais tarde ao carro turbo, mais tarde ao carro com suspensão eletrônica, na época chamava de reativa, né? Ele se adaptou tudo muito facilmente. O Nelson realmente era um piloto superdotado. Então, é muito bom você falar do teste dele. E esse, na verdade, foi um ano que muita coisa que ele fez passou despercebida, né? A origem da cisão dele com a imprensa vem de 78, quando, quando ele vencia a corrida e saía no jornal, Chico Serra chega em segunda, no texto lá. Não, e tem até uma história também que ele vai para a Inglaterra muito por causa do Chico Serra. Pô, eu tô aqui, se eu fui terceiro colocar no Campeonato Europeu de Fórmula 3, eu só falo que o Chico Serra foi campeão inglês da Fórmula 4. Eu vou lá ganhar do Chico Serra, né? E o pessoal falava, né, que eu tinha uma corrida, por exemplo, estou só dando aqui um exemplo, uma corrida de Truxton, né? Tem lá, inglês os caras faz, Chico Serra chega terceiro de Truxton, na linha fina. Com ele foi vencer por Nelson Piquet. Então tinha muito essa situação que o Nelson ele pegou muito ranço da imprensa, né? Dizem que até um pouquinho antes, né? Que como ele era, mesmo sendo carioca, ele era do automobilismo candango, ele chegou lá e foi campeão em cima dos paulistas e dos cariocas, já houve ali uma certa resistência da imprensa por causa disso também, né? O pessoal já fala disso um pouquinho O antes próprio de Chico 78. Serra já explicou um pouco dessa situação, porque ele tinha esse cuidado de passar informação para a imprensa, A mãe dele, muito né? através da própria mãe dele, exatamente. A mãe dele. Tá? E ele tinha esse cuidado enquanto o Nelson estava lá com o vagão dele, né, numa situação precaríssima, literalmente sozinho, naquele universo de competição, não tendo que cuidar disso aí. E a gente também tem a questão não só de um oceano inteiro entre Europa e Brasil para que você enviasse informações, como também uma imprensa automobilística precária em termos de possibilidades, que não tinha ali a capacidade de ficar cobrindo e etc e tal. Então, claro que o Chico Serra, podendo contar com essa ajuda de poder divulgar o trabalho dele, de poder divulgar os resultados e tudo mais. A gente ainda está com essa vibe de Emerson Fittipaldi ainda, porque o Brasil ainda vivia esse momento Fittipaldi, ele já estando na equipe Copersucar, mas ainda com aquela esperança de fazer a equipe se tornar vitoriosa, lembrando que no começo de 78 ele tem aquele segundo lugar em Jacarepaguá, ou seja, o Brasil ainda vivia essa esperança de que o time conseguisse uma ansiada primeira vitória, que infelizmente nunca veio. Então, você tinha essa questão de que o Serra estava fazendo dele ali, né?
se a imprensa divulgava dessa maneira, não era culpa do Chico Serra. Isso aí era muito do próprio despreparo da imprensa para tratar das informações, de colher as informações e poder transmitir isso no jornalismo diário, não no jornalismo especializado. Fazer essas pataquadas de, olha, né, um vencedor sendo brasileiro como nota de rodapé, claro que isso aí é jornalismo despreparado, não jornalismo especializado. O jornalismo especializado não fazia isso. Tem uma coisa muito interessante, que assim, a carreira do Nelson tem alguns contos de fada, sabe? Na verdade, talvez a gente possa falar isso da Câmbia, né? Uma oficina de 4 rapazes, gerar 3 pilotos de Fórmula 1 é uma coisa nunca mais, né? E você conseguir chegar a um pódio do outro lado do mundo, com um amigo de infância, na mesma equipe, e eu acho que o principal delas é você lembrar que em 74, no GP Médici, né, na inauguração do Autódromo de Brasília, o Nelson voluntariamente trabalhou, ajudou o pessoal da Brabham, limpou a sapatilha do Carlos Reutemann, né, e transportou pneu na Kombi dele, essa Kombi que fez uma Kombi a partir de 2. Ele ajudou o pessoal todo lá e pouco mais de 4 anos depois ele é um piloto da equipe. Isso pensa na possibilidade disso acontecer, parece que é um daqueles predestinados. O Nelson é um predestinado. A história dele dá umas voltas assim que você não tem como explicar. Quer dizer, como é que aquele garoto que vivia ali rato de oficina, ficava comprando. Na verdade, ele estava querendo comprar a ferramenta do pessoal da Fórmula 1, que não conseguia comprar aqui no Brasil. Então, 4 anos depois, pouco mais de 4 anos depois, ele é piloto da equipe, da mesma equipe na Fórmula 1. Isso pensa na possibilidade disso acontecer. Tem umas histórias com o Nelson que são realmente assim, desafio a lógica, desafio a capacidade de Surreal, né? acreditar. É surreal mesmo. Tá aí Colocando em destaque a McLaren M23 do Nelson, da equipe EBS Fabrications. Era uma equipe independente que usava carros McLaren de segunda mão. O primeiro piloto era o Brett Langer, que meio que financiava a operação. Ele era um cara que jogava bastante patrocínio, aí, principalmente os patrocínios de cigarro, que ele conseguia, e pegava os chassis um pouquinho mais modernos e deixava os menos modernos na mão do Nelson nessa segunda metade de 1978, tanto que o Brett Langer ele já tinha o chassi M26, que era um sucessor do carro M23, nascido, como o Márcio bem destacou, ainda em 1973, o Nelson pilotando esse carro que já era aí em 1978. Se a gente reparar nas linhas do carro, já é bem mais o modelo que o James Hunt usou em 76, mas que foi um carro que dramaticamente foi perdendo a competitividade com o advento de novos projetos, principalmente os 2 primeiros projetos de carro asa da Lotus 78 e 79, né, nos anos 77 e 78, que fizeram com que aquela era aerodinâmica da Fórmula 1, que começou com o advento das asas em 68, a partir dali ganhasse uma força extra e os tempos de volta começaram a cair de maneira bastante dramática. Tudo isso combinado ainda ao advento do motor turbo, fazer com que essa era que o Nelson entrou na Fórmula 1 fosse extremamente efervescente de engenharias novas, de conceitos novos, os engenheiros envolvidos de toda parte, não só os projetistas dos carros em si, mas todo mundo que estava em volta, os próprios projetos de motor, de câmbio, de suspensão, pneus, porque a gente também teve guerra de pneus a esta época, tudo avançou de maneira muito rápida. E é nesta Fórmula 1 que o Nelson se insere e que consegue mostrar o seu talento, a ponto de, já numa primeira temporada incompleta, chegar ali um Bernie Eccleston e bater no capacete ali dele e falar assim, escuta, aparece lá no meu quarto de hotel, vamos conversar que eu tenho um contrato aqui para você. E o Nelson faz umas pouquíssimas corridas com a BS Fabrications e ainda no fim de 78, o Bernie já vem com
esse contrato que até tem a questão curiosa, né, assim, né, o Bernie virar e falar assim, mas você está assinando, você não quer saber quanto você vai receber? E do Piquet responder, mas você vai me pagar alguma coisa? É isso mesmo? Você Ele queria vai apenas ter... correr, né? Só queria correr. Era uma coisa que... assim, mas peraí, você vai me pagar? Então tem essas questões também. O Nelson queria correr, ele não estava lá... o Nelson, a questão que ele até brinca, né, no fio de carreira, não, é tal contrato, eu fiz para ganhar dinheiro mesmo, etc e tal. Quando o Nelson chega na Fórmula 1, ele queria mesmo correr em equipes competitivas, mostrar o talento, mostrar que ele tinha as capacidades. Ele sabia que, assinando com a Brabham, ele seria companheiro de ninguém menos que o Niki Lauda, que já era ali um semideus da Fórmula 1, aquele cara que tinha feito seu nome, ganhou pela Ferrari, aconteceu todo aquele drama de Nürburgring em 76, deu a volta por cima em 77, mandou uma banana para a Ferrari, se mudou para a Brabham como um primeiro piloto, e o Nelson não queria saber disso, né? Tanto que ele se desenvolve em uma Brabham 79 ao lado de Lauda. A Niki Lauda acaba sendo uma das grandes primeiras escolas do Nelson na Fórmula 1. Vocês têm mais alguma coisa para falar a respeito de BS Fabrications, Insign, etc e tal, senão a gente já vai de Brabham, falando de Brabham, relação dele com a Brabham, relação dele com o Niki Lauda, com o Gordon Murray, com todo o staff ali, né, o Charlie Whiting, e o próprio Bernie. Herbie Blash também. O Herbie Blash também, né? Rapidinho, né? E foi interessante você tocar no Niki Lauda, né? O Niki Lauda, que o Nelson tinha um ótimo relacionamento, e o Nelson falava bastante que o Lauda foi muito importante para ele no aspecto de ele saber se comunicar com os engenheiros, porque ele botava tanta mão na massa que ele andava no carro e sentia, ele mesmo fazia um carro de Fórmula 3, né? Na Fórmula 1 não funciona assim, tem engenheiros e tal. Então ele sempre falou que com o Niki Lauda ele começou a aprender a falar com os técnicos, né? Falar com os engenheiros, como ele queria que o carro fosse acertado. Então, quando ele chegou em 79, finalzinho de 78, mas principalmente em 79, quando ele ficou ao lado do lado, ele teve esse grande aprendizado. E logo no início de 79, quer dizer, quando você percebe que você consegue andar junto com o Niki Lauda, claro que isso reforça a tua autoconfiança, né? Porque ele teve de imediato a referência da maior referência do grid naquele momento da Fórmula 1. Então, se você percebe que você consegue o superar em classificação e consegue andar junto, muitas vezes em corrida, você fala, bom, eu mereço estar aqui, né? Eu tenho algum potencial. Isso foi muito importante para ele ter essa noção do quão bom ele era, né? E ele eu mando essas fotos para ele. Ele gosta muito do Lauda. Eles eram realmente muito amigos, era recíproco. O Lauda ficava muitas vezes na casa dele em Brasília. Ficaram amigos pro resto da vida mesmo. O Lauda tinha um espírito também muito independente, né? E o Nelson admirava isso nele. Eles eram muito amigos. O Lauda viu um jovem que era tão rápido quanto ele, ou mais rápido do que ele, e também nunca o tratou mal por isso. Eles realmente se gostavam bastante. E logo no início de 79 tem um momento dramático, que é a largada do GP da Argentina, né? Que o Nelson se envolve seriamente naquele acidente, múltiplo, né? E ele chegou a achar que era o fim da carreira dele. Ele foi tirado do carro pelo Merzário, que era um anjo da guarda, né? Sempre chegava para ajudar todo mundo. E ele chegou a pensar que a carreira dele pudesse ter acabado ali. Uma batida séria para ele, uma batida forte. Quebrou o tornozelo, né? Foi. Correu em Interlagos totalmente no sacrifício, deu algumas voltas, andou rápido, mas sabia que não conseguia chegar até o fim. E aquela corrida de Interlagos é bom, rapidinho, desculpa te interromper. Eu estou dando destaque. Então, estou dando destaque. O carro que ele usou na Argentina, que ainda era o carro de 78, tá? Não era o carro de 79, foi com esse carro. Essa foto é de Buenos Aires. Foi com esse carro que o Nelson se acidentou e fez com que, claro, fosse... então, não fosse um abalo
de começo de carreira que ele também teve que superar. Não, e eu ia falar de Interlagos, né, que foi uma corridaça do Nelson, né? Mas ele dizia, olha, eu vou dar um show aqui na frente da torcida, porque eu sei que eu não vou conseguir chegar, porque ele estava ainda com o tornozelo avariado, né? Ele tinha quebrado o tornozelo. Ele largou com pouca gasolina, na verdade. Ele largou com pouca gasolina. Ele largou nas últimas filas, né, e foi ultrapassando todo mundo. Mais leve, ele foi ultrapassando todo mundo. É. Foi, largou em 22º, acho que ele chegou a brigar ali entre os 10 ali. Acho que ele bateu com o Clay Regazzoni até, né? Porque o Clay Regazzoni era conhecido como o piloto o mais agressivo, o mais duro de se ultrapassar, e ele bateu com o Clay, depois ele parou. Mas foi uma corrida assim, muito marcante por esse lado, né? Que o Nelson disse, eu vou correr para aparecer para a torcida, né? E ele fez uma grande corrida de recuperação, lógico, sabendo que não ia chegar até o fim, carro mais leve e tudo mais, mas foi bem interessante essa história. Vale contextualizar também a situação da Brabham nessa época, né? Porque eles tinham, naquela época do Patti, né? Eles tinham o patrocínio da Martin Racing, o Patti ganha aquela corrida em Interlagos, e aliás, para quem está acompanhando a gente aqui, vai no diretório ali, a gente falou sobre os 50 anos da vitória do Patti em 1975 em Interlagos, também foi um episódio muito legal para a gente poder rememorar aqui. A Brabham ganha os motores Alfa Romeo em 76, um daqueles acordos de Bernie Eccleston. Muito em parte, claro, vendo o sucesso que a Ferrari tinha com aquele motor Flat 12 dela, projetado pelo Mauro Forghieri e colocado com bastante competência pelo próprio Niki Lauda, e fazendo com que a equipe tivesse um 1976 muito ruim, um 77 de muitos problemas mecânicos, mas é um carro que já era bem mais competitivo. A gente falou, inclusive, né, tem uma coluna no GP Total que é a temporada azarada de John Watson em 77 pela Brabham, que gera esse motor plano 12. Aí no último esforço para 79, a Alfa Romeo faz um motor V12, ao invés de ser um 12 180 graus, ela faz um 12 bem estreito, a 60 graus, o ângulo de bancada era 60 graus, era um V12 enorme, vou tentar achar uma foto do carro com o capô aberto, e claro, qual era a intenção ao fazer um motor estreito? Era justamente poder fazer com que o Gordon Murray criasse o primeiro carro asa para 79. Lembrando que em 78 ele fez o carro aspirador, né, o Fancar, né, o carro Brabham ventilador, que ganhou o Grande Prêmio da Suécia com o Lauda, foi banido, entre aspas, em seguida. O Bernie Eccleston, na verdade, retirou o carro, ele nunca foi banido. Ele retirou o carro como uma forma de barganha para poder ter mais poder de representar os construtores para que fosse feita a FOCA, a organização dos construtores, e ele liderasse esse grupo muito à frente disso para negociar os direitos de televisão e tudo mais, de fazer o Bernie Eccleston bilionário que ele se tornaria a partir dessa virada para os anos 80 e 90, aí já como o czar da Fórmula 1. Então, o Nelson entra nessa Brabham, que desde 73 contava com a genialidade do Gordon Murray, um dos maiores, para mim, um dos maiores engenheiros de todos os tempos, um dos mais icônicos da história da Fórmula 1. Ou seja, ele estava ali com um motor que era alternativo, estava ao lado de Niki Lauda, estava ao lado de Gordon Murray, né? Fora todo o staff que a gente já relembrou aqui da Brabham. Então é um ambiente muito legal para que o Nelson pudesse trazer a sua bagagem de mecânico, esse espírito de mecânico que o Nelson sempre teve, e poder colocar todo esse talento que ele tinha para direção, né, para pilotagem, e o talento dele também de acerto, né, fazendo com que essas coisas se juntassem para que ele realmente fosse o que é, na minha opinião, o maior test driver da história da Fórmula 1. Vale contextualizar esse momento. Eu acho que não poderia ter um lugar mais legal para o Nelson se desenvolver do que a Brabham nesse período. E o Nelson foi muito bem, né? Assim, na medida do possível, ele em várias corridas ele ficou entre os 4, 5 primeiros do grid, né? O problema era a confiabilidade do carro, né? Ele já tinha, mas assim, a partir da metade daquele ano ele começou a ser bem mais rápido que o Niki Lauda, ele largava bem, né? Mas o carro era muito problemático,
Ele marca seus primeiros pontos em Zandvoort, uma pista que ele gostava muito, ele chega em 4º lugar naquela corrida, né? Em Monza ele sofreu um acidente bem assustador, o carro foi dividido ao meio, né, em Monza. Ele sofreu um acidente bem feio mesmo, mas felizmente ele não teve nenhum problema, não se machucou. Tem até uma cena, a cena de helicóptero, o carro literalmente cortado ao meio, né? O Piquet felizmente não sofreu nada, mas o grande calcanhar de Aquiles desse carro era o motor Alfa Romeo, né? Então, e lembrando que a Alfa Romeo já estava investido em uma equipe própria, né? Também tinha esse detalhe, né? Tinha esse detalhe a mais nessa época. Tá aí, o carro está em destaque a BT-48, que foi o carro projetado para 1979. Estou pegando aqui uma foto, gente, do motor, né? O motor exposto, porque dá para a gente ver, eu vou colocar aqui no detalhe novamente o carro. É um carro longo, né? A gente percebe ele umas laterais bem longas, porque, claro, sendo um V12, era um carro maior. O V12 era um motor necessariamente mais pesado do que o Cosworth V8 e que bebia mais também, ou seja, também exigia um depósito de combustível maior. Isso tudo, claro, fazia com que o carro fosse mais comprido e mais pesado, e fazendo com que o Gordon Murray quebrasse muita cabeça para saber como equilibrar as forças aerodinâmicas desse carro. Lembrando que 79 foi o primeiro ano que todo mundo foi de carro asa, e entendeu que a Fórmula 1 se encaminhava para isso, para a geração de downforce através das laterais, as saias que tocavam o chão para que vedassem esse fluxo de ar de baixa pressão por baixo do carro, criasse essa situação de baixa pressão, fazendo com que o carro fosse, e aqui eu vou usar um termo que não é preciso, mas em nome do didatismo, ele ser sugado para baixo. Criar essa zona de baixa pressão para que ele fosse sugado, essa diferença de pressão atmosférica fizesse com que não só as asas do carro, mas como o próprio carro inteiro fosse para baixo e criasse aquela grip, né, aquela aderência incrível nas curvas. Só que era um carro grande, era um carro com pouca confiabilidade, o sistema de alimentação, o próprio Gordon Murray, na entrevista que deu lá por Skype, falando que era horrível o sistema de alimentação dos motores da Alfa Romeo, que eram aqueles Alfa Romeo projetados pelo Carlo Kitty, e que não teve nem a mesma potência, nem a mesma confiabilidade do motor Flat 12 da Ferrari. E quando o Carlo Kitty fez o V6, aí também não deu também muito certo. Era um motor pesado, era mais potente que um Cosworth V8, era mais potente, mas quando você olha ali peso-potência, principalmente porque você ainda tinha que largar com mais combustível, e a gente está falando ali de 20, 30 litros a mais de gasolina para você terminar a corrida, fazer com que toda aquela cavalaria a mais, na verdade, fosse um déficit de equilíbrio para o carro, porque o conjunto era todo mais pesado, ficava mais desengonçado, e também a questão da leveza, porque quando você, e aí eu vou usar termos de Colin Chapman, quando você adiciona a leveza, parece uma contradição de termo, mas faz sentido, você tem menos gasto de freio, menos gasto de pneu, você tem um carro que vai contornar a curva com mais facilidade, entre outras coisas que a leveza traz né? A leveza, né? O peso é inimigo, tanto do avião quanto do carro de Fórmula 1, que tanto usa a aerodinâmica, né? A gente tem nesses dois extremos, né? A aerodinâmica que usa o avião para ele se sustentar no ar, a aerodinâmica que faz o carro de Fórmula 1 grudar no chão, e o peso sendo bandido para essas duas engenharias. Eu sei que você já falou do capacete dele, mas que baita casco que o Nelson tinha, né? Você vê, ele conseguiu juntar a aerodinâmica da gota d'água com o formato da bola de tênis, né? Que desenho icônico, que coisa. Pois é, vou dar o Coisa destaque feliz, né? no capacete dele aqui, porque realmente é um desenho, Combinação. dos E desenhos combinou com mais a cor, né? icônicos. Combinou com a cor do carro, né? Aí ficou, né, vermelho, aí ficou bem vermelho com branco, Acabou bem ficando no legal. mesmo tom de vermelho que a Alfa Romeo usava, né, como patrocinador da Brabham. Lembrando, né, aquela primeira Brabham Martina era branca. A partir do momento que ganha o motor Alfa Romeo, a Brabham se torna vermelha justamente por causa desse apoio da Alfa. Tanto que ao fim de 79, com o fim do apoio da Alfa Romeo,
fim da parceria de fornecimento de motores, a Brabham, para 1980, já se torna branca. A gente já vai trazer mais fotos aqui sobre isso. E a gente vai se desenvolvendo aqui. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, a gente vai conversando mais sobre isso. Eu vou colocar aqui como destaque também esse motor V12, que era realmente muito grande, que fazia com que o conjunto ficasse muito complicado de trabalhar, né? O Gordon Murray, para projetar o seu primeiro carro asa, teve esse desafio extra, porque o motor era muito grande mesmo. Estou trazendo aqui, vamos colocar a foto no destaque, e assim, quando eu falo que o motor era grande mesmo, né? A gente vê 4 enormes saídas de escape, um conjunto ali de... Né, ali? E ali é o Gordon Murray que está olhando ali, né? E o Carlo Kitty, né? Do outro lado ali, camisa branca. É. Com uma silhueta ali, um pouco mais cinturinha Agora de ovo ali. É o Carlo Kitty ali. Me vê aqui a mente, cinturinha. Vocês imaginariam hoje um projetista de Fórmula 1 sem camisa, de bermuda ao lado do carro, olhando assim, o motor, tipo o André Chauvel, então não, nada nível não, é muito coisa, mas sei lá, um cara mais novo aqui olhando sem camisa, só de bermuda, os boxes olhando. Ver aqui a mente, O é uma Gordon cena muito Murray curiosa. usava sandália Melissa em dia de calor. Você imagina um cara de 1,90 m, ele conseguir uma sandália Melissa pro pé dele. Pois é, mas é realmente isso. Tem fotos do Gordon Murray usando sandália Melissa. Tá? Ele era um cara totalmente outsider e, claro, isso faz com que ele, enquanto personagem, seja essa figura irresistível. Mas eu chamo a atenção o tamanho do motor e o malabarismo para que ele conseguisse fazer um conjunto ali que tivesse um equilíbrio. Porque, olha, só esses escapamentos, só de olhar esses escapamentos, eu falo assim, meu Deus, só esse escapamento deve pesar uns 60 quilos, esse conjunto, sabe? Porque era realmente tudo muito grande. E a gente já vai falar sobre isso, claro, a gente vai chegar nisso. Quando a Brabham se livra desse contrato com a Alfa Romeo e o Gordon Murray parafusa um Ford Cosworth aí, ele faz essa adaptação em, sei lá, 1 mês e meio, ele consegue fazer a adaptação, né? Faz ali um chassi mais curto, porque ele precisava de menos espaço para o reservatório de combustível, daí menos espaço ainda para o motor, né? Então o carro ficava ali mais compacto, ficava mais fácil de você trabalhar o fluxo de ar embaixo do carro, e aquele conjunto ficou competitivo de imediato. A gente olha esse motor, esse tamanho todo de motor, a gente já entende por que aquele carro de 79, que era o primeiro carro asa do Murray, realmente tinha esses desafios aí. Ele era um carro que não foi competitivo como foram ali em 79 a Ferrari T4, que foi a grande campeã do ano, mas campeã muito mais na consistência do que qualquer outra coisa, a própria Ligier, que começou muito forte em 79, depois foi decaindo, mas que também conquistou vitórias, e claro, a Williams, que no segundo semestre de 79 era a grande referência, ao mesmo tempo que a gente tinha outros conjuntos interessantes como a Renault, que conquistou sua primeira vitória em 79 ali na França, aquele famoso episódio de Dijon, que teve ali aquele pega do Gilles Villeneuve contra o René Arnoux, foi a primeira vitória da Renault da Fórmula 1, mostrando que os motores Cosworth, que até então eram referência, também iam ser superados por essa nova tecnologia. Mas está aí esse contexto de como o Nelson chega nessa Brabham, né, e que é muito importante para a gente ver essa reviravolta para 1980. Eu acho que a gente tem que falar também, antes de ir para 80, né, rapidamente, né, falar do Grande Prêmio do Canadá, de 79, porque... Sim, faz parte das reviravoltas. Naquele final de semana, o Nick Lauda, que era o piloto número 1 da equipe, acho que, se não me engano, o piloto mais bem pago da Fórmula 1, no meio do treino livre, olha, Bernie, eu tô só dizendo aqui que eu tô dando tchau, tô cansado de andar em círculos, e se mandou para a Áustria para cuidar da companheira dele. E isso significou que o Nelson Piquet, que estava terminando a sua primeira temporada completa na Fórmula 1, né, ele que, acho que no Grande Prêmio da Canadá foi a primeira corrida com o motor Cosworth, o Piquet já continuava se classificando bem, se classificou bem em Montreal, e o Watkins na corrida seguinte foi até a primeira fila, mas ele foi alçado ao primeiro piloto, né? Primeiro piloto da Brabham para 1980. Então o Bernie
não precisa, ele poderia ter procurado de repente um piloto mais renomado, mas ele não. O Nelson tem totais condições de liderar a equipe a partir daqui. E o Nelson se tornou o primeiro piloto da Brabham, que é nas principais equipes da Fórmula 1 naquela virada de década, né? Não, já de década, na final de década de 70. Que foi o grande mérito da temporada dele de 79, né? Ele foi mostrando ao longo do ano que ele era um substituto à altura, que a Brabham não precisava procurar um outro piloto número 1. Da mesma forma como o Emerson muito rapidamente convenceu o Colin Chapman de que era talento suficiente para carregar a Lotus, e fazer o Chapman apostar nele, quando o Rins infelizmente faleceu, o Bernie e a equipe toda se convenceu de que tinha um campeão mundial em potencial ali, e que o Nelson tinha condições de assumir o peso da equipe, de desenvolver o carro, porque o feedback dele também, o inglês dele não era tão bom nessa época, mas o feedback técnico, mecânico dele era fantástico já. Então, era muito bom trabalhar com um piloto que, primeiro, estava chegando sem vícios, né? A equipe podia moldá-lo como queria. E segundo, que o talento dele para desenvolver equipamento brilhava no escuro. Então, a equipe, ao longo de 79, ele convenceu a equipe de que tinha condições de segurar o rojão sem o Lauda. E esse foi, além de tudo que ele aprendeu em 79, foi o grande mérito daquele ano. Porque, do contrário, a equipe teria procurado alguém para substituir o Lauda, botar como primeiro piloto, e ele teria perdido a chance dele. É a tal da diferença que faz você ser visto como um campeão, mesmo que você não tenha ganhado o título ainda. Mas quando te veem como um futuro campeão, isso abre portas, né? E o Nelson, ele estava com todas as portas abertas nessa altura. E é interessante perceber que nisso as trajetórias tanto do Emerson quanto do Nelson são muito parecidas, essa questão de eles serem alçados a primeiro piloto, mesmo sendo muito jovens, como apostas de talentos para ganhar corridas e ganhar títulos mundiais. Nisso as trajetórias deles, né? Pilotos austríacos que saíram, né? Substituindo austríacos que saem de cena, isso também acaba sendo uma grande coincidência. Claro, com cenários absolutamente diferentes entre si, mas que tem esse paralelo. E o que é mais curioso é que nesse fim de semana, e a foto aí é no Canadá, a gente percebe por aquele globo lá no fundo, aquele que faz parte de Montreal ali, é uma das arquiteturas mais fáceis de reconhecer de Montreal. Ali está entre o Alistair Caldwell lá atrás e o próprio Lauda, que está em destaque na foto. A questão é que aquele fim de semana no Canadá foi o primeiro justamente desse carro que é o BT49 com o motor Cosworth. E o Lauda abandona a Fórmula 1 justamente quando a Brabham ganha essa competitividade com um conjunto novo e que faria corridas boas ainda em 79. A gente pode falar aqui de quanto o Nelson já foi rápido pra caramba com esse carro. E dentro das hipóteses que a gente tem para trabalhar, isso aí é uma das coisas que a gente discute muito com outras pessoas entusiastas de esporte a motor, fora aqui do GP Total. Numa das discussões que eu tive com o Arlindo Silva, que já fez algumas participações aqui, ele, enciclopédico Arlindo Silva, a gente meio que chegou junto à mesma conclusão de que o Lauda tinha como se fosse uma espécie de preconceito contra o Ford V8, como se ele realmente acreditasse que um carro com 12 cilindros fosse um diferencial competitivo. Quando a gente vê a trajetória do Lauda, a gente vê que ele teve um V12 lá na BRM, que ele sabia que era um motor fraco, mas que era diferente do V8. Ele foi campeão com uma Ferrari com aquele motor flat 12 maravilhoso que o Mauro Forghieri projetou. E quando ele cai fora da Ferrari, ele faz isso ainda antes de 77, ele vai se abrigar na Brabham, também porque a Brabham estava ali com o motor 12 cilindros. Eu acho que isso também foi claro, o salário que o Bernie Eccleston estava disposto a pagar a ele, isso conta bastante. A Parmalat pagou boa parte disso, que era a patrocinadora principal da Brabham naquele momento, e virou uma patrocinadora pessoal
do Lauda, a gente vê tantas e tantas fotos do Nick com o bonezinho, o característico bonezinho Parmalat Racing, também muito icônico, quando a gente fala da parte imagética da Fórmula 1. Bom, o Lauda abandona nessas circunstâncias, né? E a gente fica se imaginando o que seria do Lauda, isso aí, claro, já dentro de um exercício hipotético, especulativo, mas o que seria da Fórmula 1 se o Lauda percebesse assim, cara, eu estou desmotivado, mas esse carro aqui tá bom, vou ganhar uma injeção extra de motivação e continuar na Brabham, né? Não aconteceu. E o Nelson foi alçado a primeiro piloto. Essa imagem aí é justamente pouco antes do Lauda dizer, olha, para mim chega, senhor Eccleston, muito obrigado, estou indo para minha casa, eu tenho a minha companhia aérea para tocar, eu estou feliz de ir para casa, eu cansei de correr na Fórmula 1, cansei de correr em círculos. Foi uma das frases que ele usou como justificativa para abandonar a Fórmula 1 nesse finzinho de 79. Lauda, que a gente sabe muito bem da trajetória, lá em 82, ainda em 81, ele recupera esse comichão dentro dele, essa comichão, na verdade, vamos usar aqui a língua portuguesa, comichão feminino, as curiosidades da língua portuguesa. Ele teve isso dentro dele, ainda no fim de 81, voltou em 82 e teve a trajetória dele maravilhosa para o terceiro título, que, curiosamente, tem aquela foto, né, ele cruza a linha de chegada, tem uma foto muito legal, o Nelson Piquet apontando para ele e o Lauda confirmando, né, eu sou o campeão. Ou seja, o primeiro a cumprimentar pelo título do tricampeonato foi o seu grande amigo Nelson Piquet. Isso também é uma das coisas muito legais, né? Se o Emerson não teve como fazer mais homenagens do Hockenrindt, a não ser a vitória ali dos Estados Unidos em 84, dos Estados Unidos 70, lá em 84 em Portugal, o Nelson foi o primeiro a bater palma para o tricampeão Niki Lauda. Que baita dupla, né? Que baita dupla. Que baita dupla. Se fossem. Dois tricampeões. Porque o que acontece entre 80 e 81 é basicamente o Nelson contra as duas Williams, né? Mas se tem o Lauda ali, seriam quatro competindo diretamente, né? A Brabham ficaria exatamente muito mais forte, com dois grandes desenvolvedores, né? Então, e dois grandes pilotos. Até porque depois veio Ricardo Zonino e Hector Rebaque, que eram pilotos pagantes e que a pessoa não dava muita atenção, né? Estava lá para compor a dupla o Rebaque é um pouquinho melhor que o Ricardo Zonino. O Ricardo Zonino, assim, gente, convenhamos, com pouca condição de se manter numa equipe de ponta como era a Brabham, é uma espécie de... E bem curioso, né? O Emerson teve o Dave Walker dele, e o Nelson teve um Ricardo Zonino e o Hector Rebaque, como companheiros que também marcaram pouquíssimos pontos, tiveram pouquíssimos desempenhos dignos de nota. Até nisso, também as trajetórias de Nelson e Emerson também acabam coincidindo de alguma forma. Exatamente. Não, mas agora uma coisa que também a gente pode também falar, né, especular, na verdade, né, como seria, porque nesse caso o Nick provavelmente seria o piloto número 1, né? Porque em 80 o piloto número 1 claramente era o Nelson Piquet, né, lançado no Lauda. Mas se o Lauda continuasse, ele seria provavelmente o piloto número 1, o Nelson número 2, né? E como seria isso daí bem... Fica difícil saber, porque não seria de interesse do Eccleston manter o Lauda como primeiro piloto, porque ficaria muito caro. Fora isso, o Nelson já estava mostrando muito talento também na Procar, isso é legal a gente falar também, que eram aqueles torneios com a BMW M1, aquele carro belíssimo, em que o Nelson, claro, estava todo mundo com o mesmo carro, e o Nelson andando muito bem com esses carros, com essas BMW M1. Então você tinha duas situações. Primeiro, o pessoal da BMW conheceu quem era Nelson Piquet em 79. Antes mesmo deles assinarem um contrato com o Bernie Eccleston para o programa de fornecimento de motor turbo. Eles conheceram o Nelson nessa situação. E já viram que ele pilotava pra caramba, porque estavam todos carros iguais. Ele já tinha conquistado vitória na Procar em 79 e foi campeão da Procar em 80. Estou aqui antecipando um pouquinho a pauta, mas é uma coisa que isso também seria interessante no futuro com essa parceria. Salvo engano, o Eccleston assina
abril de 80 um contrato com a BMW para que fosse desenvolvido o motor turbo, mas o pessoal da BMW já conhecia tanto o Niki Lauda quanto o Nelson Piquet lá da Procar. Em 79 o Lauda que foi campeão, em 80 foi o Nelson campeão da Procar. Isso história, também coloca, né? E o interessante é que em 79, né, o Lauda foi campeão da Procar numa equipe de um cara chamado Ron Dennis, que mais para frente também lembraria disso no momento ali de 81 para oferecer um contrato. Falar assim, Niki Lauda, você está afim de voltar para a Fórmula 1? Afinal de contas, aquele Ron Dennis em 79 não era um construtor de Fórmula 1, mas em 81 ele era líder da equipe McLaren. Você até falou do preconceito com o motor Ford, né? A gente pode lembrar do Cosworth, pode lembrar que no final de 83 o Lauda foi o principal motor ali a fazer, motor, não estou usando a palavra errada aqui, mas foi o principal reivindicador ali do motor, da estreia antecipada do motor Tag Porsche. Então, ainda no final de 83, você vê que ele queria realmente sair do Cosworth já ali mais justificado, porque já estava claro que o caminho era dos turbos, né? Mas ele foi quem comprou essa briga e contra a própria equipe para antecipar ali. Com relação à Procar, em 79 o Nelson faz uma corrida, tem até pouco tempo tinha no YouTube, não sei se ainda tem, a vitória dele em Donington Park, em 79, que foi uma corrida em homenagem ao Gunnar Nilsson. E eu fui procurado alguns anos atrás por um pessoal ligado à fundação do Gunnar Nilsson, querendo saber se o Nelson ainda tinha esse troféu. E eu entrei em contato com o Nelson, perguntei a ele, e o Nelson se dispôs a doar esse troféu, só que ele não achou. Ele procurou tanto na Autotrack quanto em casa, e uma ligação ao vivo comigo, me mostrando, procurando qual era o troféu, porque ele queria doar esse troféu para o pessoal da Fundação Gunnar Nilsson lá, que perguntaram se ainda existia o troféu, para eles era muito significativo. Mas não tem, ele não sabe onde está. E em 80 ele vence as últimas 3 provas do Procar. Ninguém tinha feito isso. Você olha assim, as vitórias da Procar, são todas, cada piloto ganhou uma, tal. O Nelson ganha as últimas 3. Ele se adaptava a qualquer coisa. E ele tinha, ao contrário do Ayrton, ele tinha um passado em carros de turismo, né? O Nelson tem um longo passado em carros de turismo. E o Moreno, era engraçado o Moreno falando comigo, tem que usar as palavras do Moreno, né? Ele falava, o Nelson, quando ele sentava no carro com você para dar cacete, era cacete para valer mesmo. O Moreno falar isso, né? Ele falava, cara, era um carro apontando para um lado, a roda para o outro. Quando ele queria esmerilhar, o cara acelerava muito, né? Mas, gente, olha que carro belíssimo, olha que linhas, né? Olha só, é uma coisa maravilhosa. E era um carro bem forte, né? Um carro bem forte, um carro lindo, parado, lindo em movimento, né? Essas corridas eram preliminares, né, de Fórmula 1, e praticamente todos os pilotos, praticamente todo o grid participava, e o Nelson se destacou. Acho que até uma vitória em Nürburgring, né? Ganhou, e aí é que ele ganhou dinheiro, né? Nessa época ele ganhava mais dinheiro com a Procar, acredito eu, do que com a própria Brabham, né? Mas eu acho que a gente já pode falar aqui de 1980, né? Foi já a segunda temporada completa dele na Fórmula 1, né? Ele começa o ano com, assim, lendo reportagens de 1980, ele não era assim entre os grandes favoritos, né? Se falava muito de Ferrari, que tinha sido campeã, né? A Ferrari acabaria fazendo um ano talvez um dos piores da história, né? Se falava muito de Lotus, né? Williams, lógico, pelo último terço de campeonato, e o Nelson não era tão falado assim, mas logo na primeira corrida, no Grande Prêmio da Argentina, o Nelson chega em segundo lugar, logo atrás do Alan Jones, uma grande corrida do Alan Jones, diga de passagem. O Alan Jones faz uma parada não programada, né, que ele tem detritos no radiador, cai para quarto e volta passando e chega em primeiro, vence a corrida, foi uma grande corrida dele. Depois vamos para Interlagos e Kyalami, com 2 vitórias do René Arnoux, né? René Arnoux, que na altitude, o motor turbo fazendo a diferença.
O Nelson, ele só consegue um 4º lugar em Kyalami, né? Então ele chega em Long Beach com 9 pontos conquistados. E uma fato interessante de Long Beach, a gente começar a destrinchar essa corrida, é que o Nelson, ele falou várias vezes que não gostava de circuito de rua, principalmente em Mônaco, né? Ele sempre falou, não gosto, eu prefiro pistas mais rápidas, né? Mas em Long Beach ele tem um final de semana absolutamente espetacular. A Brabham consegue um grande acerto. Logo no sábado, o Nelson consegue a sua primeira pole na carreira. E não é uma polezinha que foi pau a pau, né? Ele botou logo um segundo se não me engano, foi o Ricardo Patrese que foi o segundo colocado foi acompanhar o Nelson na primeira fila, né? Então foi o início de um final de semana bem especial para o Nelson. Foi, em 10 voltas já tinha 15 segundos de frente e sumiu, né? Não foi mais visto ao longo da corrida. Essa Brabham era meu Autorama, cara. Era meu Autorama. Também tem essa lembrança emotiva e essa emocional do Autorama. Brincava com meu pai, era com essa Brabham aí. E o Nelson foi uma vitória absolutamente. O Nelson, como eu falei no começo do vídeo, né? Ele sempre falou: olha, eu não queria ter que minha primeira vitória fosse uma vitória circunstancial, né? E ele simplesmente colocou, eu estou até abrindo aqui, ele colocou 49 segundos sobre o Ricardo Patrese, que foi o segundo colocado. Então foi uma vitória completa. E ele colocou um segundo sobre o René Arnoux. René Arnoux que largou na primeira fila do Nelson. Foi 996 milésimos, se não me engano. E assim, você vê de novo a primeira vitória do Nelson, a primeira vitória do Emerson nos Estados Unidos, né? 10 anos depois. Também 10 anos depois. Uhum. E acho que vale a pena falar do Emerson, né? O Emerson que fecha um ciclo aí também. A primeira vitória do Emerson foi nos Estados Unidos, né? O primeiro pódio dele foi nos Estados Unidos em 70, o último pódio dele foi nos Estados Unidos em 80. E fez uma corrida magnífica, né, saindo da última fila, um ritmo excelente, até a transmissão internacional não se deu conta de que ele estava progredindo tanto pelo grid. A transmissão brasileira com Galvão Bueno e Gil Ferreira começa a discordar do que estava aparecendo em tela lá para a segunda metade da prova, justamente dizendo que na cronometragem deles o Emerson estava em terceiro. E você vê como é que ainda tinha essa discrepância na época, né? Mas o Emerson de fato faz uma corrida sensacional, a última grande corrida dele, assim, de fato, na Fórmula 1 provavelmente, e faz o último pódio dele. Então o Emerson também é um daqueles predestinados, né? O Brasil, engraçado que o Brasil se deu ao luxo de fazer um novo vencedor a cada 5 anos, né? Durante 15 anos. 70, o Emerson, 75 o Pátio, 80 o Nelson e 85 o Ayrton. A gente perde depois 90, 95 e volta a fazer um novo vencedor em 2000 com o Barrichello. E essa foto tem muito peso, né? Essa foto tem... Essa foto é maravilhosa. Realmente a passagem de bastão. Passagem de bastão. No grid da Fórmula Super V, o Emerson tirou uma foto com o Nelson e essa foto ficou na parede dele durante muito tempo. Um pôster assim, ele botou na parede. E são aqueles contos de fada do Nelson que eu falei, né? Ele trabalhou voluntariamente como mecânico na Brabham e teve essa foto dele do ídolo, né, o Emerson, que na verdade ele respeita muito o Emerson, principalmente por ter aberto o caminho para todo mundo. E poucos anos depois ele está num pódio da Fórmula 1 com o Emerson, guiando para a Brabham, e um ano depois ele vai vencer na disputa pelo título, justamente o piloto de quem ele tinha limpado a sapatilha. Então, você não consegue ver e contar a história do Nelson Piquet sem ter a sensação de que existe algo a mais aí. Acho que também vale a pena falar sobre o Clay Regazzoni, né? Porque nesse dia o Emerson largava em último, o Clay Regazzoni penúltimo, né? E eles que foram os protagonistas da disputa de 74, eles dois vinham juntos fazendo uma grande corrida. Era o Regazzoni e o Emerson na frente, o Emerson atrás, né?
e eles já estavam em quarto e quinto quando o Clay Regazzoni sofre um acidente sério, ele fica sem freio na reta dos boxes, e ele atinge o carro do Ricardo Zunino, que tinha ficado parado lá na primeira volta, né? O Clay Regazzoni, ele fica preso no carro, até a transmissão mostra uma imagem assim bem de longe, o carro pega fogo, mas infelizmente o Clay Regazzoni, ele quebraria uma vértebra e ficaria paralítico o resto da vida. Ele até processou a organização do Grande Prêmio de Long Beach por ter deixado o carro do Ricardo Zunino ali parado. Ele processaria, mas não venceria o processo, né? Mas também é outra passagem de bastão da década de 70 para a década de 80, né? O Emerson falou nessa corrida do grid, o único que começou comigo foi o Clay Regazzoni. Agora, a partir daquele momento, ele nem estaria mais lá. Então, ele era o último bastião de uma geração que estava terminando ali, né? Então, para completar mais década de 70 ainda, né? A gente falou aqui, foi os últimos pontos do George Scheckter. Ele era o atual campeão, né? Como eu falei aqui, ele era considerado um dos favoritos, mas Ferrari fez um ano terrível. O George Scheckter muito desmotivado, foi um ano pior ainda. E ele chegando em quinto lugar nesse Grande Prêmio de Long Beach, seria os últimos pontos antes de se aposentar na Fórmula 1 com 30 anos apenas, né? Você vê hoje o Alonso com 43 para 44 anos, e o George Scheckter fechou a carreira com 30 anos. É o carro do Clay Regazzoni, você vê que eles fizeram corrida sempre juntos, né? O Clay e o Emerson, né? E o acidente do Clay, foi pelo relatos que tinha, foi bem na frente do Emerson. É interessante isso, porque é realmente como se fechasse o livro dos anos 70 da Fórmula 1. Você teve como grandes personagens daquela época o Clay Regazzoni, o Emerson, o George Scheckter, que se aposentaria no fim daquele ano, James Hunt, que já tinha saído em meados de 79, já tinha desistido da Fórmula 1, o próprio Mario Andretti, que já tinha se mandado para os Estados Unidos, fez uma corrida ou outra ocasional ali nos anos 80 na Fórmula 1, fez aí numa temporada 81 pela Alfa Romeo muito ruim, né, pouquíssimo competitiva, e aí ele realmente vai para os Estados Unidos para ficar em definitivo, se arranja lá com a equipe Newman Haas e fica por lá. Já tinha se perdido o Ronnie Peterson em 78, Monza 78. Então, O próprio Nick Lauda. O próprio Nick, que desistiu em Canadá 79. Você vê que coisa, né? O James Hunt e o Nick Lauda meio que abandonam junto a Fórmula 1 antes mesmo da temporada acabar. Só que enquanto o Hunt sempre fez ali um namorico com voltar para a Fórmula 1 de maneira muito descompromissada, sem uma carga de seriedade para que isso acontecesse, o Lauda se propôs a voltar lá em 82 e levou tão a sério que foi tricampeão. Ou seja, a força do Lauda naquele comeback dele em 82 se dá também nisso. Ele já não tinha, ele já estava correndo contra toda uma nova geração, incluindo o próprio Nelson, que àquela altura já era o melhor piloto da Fórmula 1. E um piloto campeão, um piloto prestigiado, um piloto muito completo, um piloto que era, sim, de maneira velada, cortejado pela própria Ferrari. O assunto Piquet-Ferrari nunca deu liga, evidentemente, até pelo espírito muito independente do Nelson, por ele também ter certamente ouvido histórias de Ferrari vinda da boca de Lauda. Claro que uma união entre os dois seria realmente impossível, água e óleo, né? Mas claro que havia ali uma admiração velada da Ferrari pelo Nelson, ao mesmo tempo que o Nelson não queria esse tipo de ambiente para ele, que é o ambiente da Ferrari, e falava abertamente da fragilidade de projetos da Ferrari, e muitas vezes causou aí os acidentes fatais do Villeneuve e de fim de carreira do Pironi. E existe até aquela famosa entrevista em que o Nelson chama a Ferrari de cadeira elétrica. Então, é uma coisa que
a gente só consegue tentar imaginar na cabeça, né, mas a admiração dos italianos e também da torcida italiana pelo Nelson, até porque o Nelson já tinha feito o nome dele lá na Itália, nas categorias de base, e porque o Nelson, sim, sabia falar italiano, sabe falar até hoje. E acho que o mais importante, como o João tinha falado, de não ser uma vitória casual, o futuro mostrou isso, né? O passado mostra isso e o futuro mostra isso. Porque não foi um raio que caiu uma vez só. O Nelson vai fazer outras grandes corridas em 80, uma vitória magnífica na Holanda, uma vitória também de muita autoridade no GP da Itália disputado em Imola, em 80, e chegou ao Canadá com chances de título. Teve aquela batida, o Alan Jones foi um grande piloto em 80, mas aquela batida acho que cai na conta dele, né, na largada, e o Nelson acaba fazendo a corrida com um motor que estava preparado para classificação e acaba quebrando, e naquele sistema de pontuação de 79 e 80, dividiu o campeonato em duas metades, ele acaba ficando de fora da briga ali no Canadá. Mas faz uma temporada excelente e já vai ser campeão do mundo em 81, correndo contra as duas Williams praticamente sozinho, diz. Rapidamente sobre essa corrida em Montreal, né? O Patrick Head até falava bastante dessa corrida, né? Que ele dizia que o Alan Jones ele foi até com um macacão diferente, um macacão mais escuro, né? E ele falava, quando olhou para o Nelson, ele disse: nossa, o Nelson não vai, parece uma criança contra um homem, né? Que o Alan Jones é um piloto muito experiente. O Alan Jones estava na Fórmula 1 já fazia alguns anos. Então o Jones ele era um piloto mais tarimbado na época. O Nelson ainda estava na sua segunda temporada completa, mas com certeza ele ganhou uma casca que foi muito importante para 81. O Jones, assim, você olha para os números dele, um campeão uma vez só. Quem vê ele pilotando erros em 83, ou pior ainda, a Lola em 86, a Lola Beatrice, né? O Jones de 77, 78, 79, 80, 81 era um piloto muito sério, um piloto forte. Um piloto literalmente muito forte. Literalmente, né? Que ele era bem duro, gordinho. mas assim, de grandes atuações. Piloto exuberante. Ele tem uma corrida em 80 no Grande Prêmio da França, né? Que tinha Renault muito forte, Ligier muito forte, todo mundo. Ele foi estragar a festa dessa corrida. Ele foi lá e venceu. Era a festa francesa, ele foi lá e ganhou de todo mundo. Foi lá e ganhou, uma corrida muito conhecida desse ano. Então, o Jones ele mereceu o título, né? Ele foi muito duro, realmente. Essa largada de Montreal não tem uma imagem muito clara, né? Mas todo mundo coloca que o Jones que deu um verdadeiro chega para lá no Nelson, o Nelson bateu, aí ele foi largar com o carro reserva e perceberam que tinha esquecido de trocar o motor estava motor de classificação, o Nelson disparou na frente, o motor muito mais forte, mas fatalmente ia quebrar e quebrou realmente. Até dizem que até o Alistair Caldwell foi demitido depois dessa corrida por causa disso, né? Que ele não trocou o motor e o motor reserva, o carro já estava com o motor de classificação e ele acabou sendo desligado por causa disso, né? Conta a lenda, né? Tem uma lenda bem conhecida, mas o Nelson, a vitória no Long Beach demonstrou que ele era como a gente fala, né? A barreira da vitória foi quebrada logo de cara, né? Tem gente que ganha uma, duas, três corridas, mas ainda sente uma certa insegurança. Não, o Nelson logo de cara, ele fez uma corrida dominante, ele percebeu-se que estava nascendo um piloto geracional. Ele foi um piloto geracional da década de... foi um dos pilotos mais fortes da década de 80. E é curioso como o Nelson sempre chegava forte ao fim das temporadas, né? Muitas vezes ele não começava tão bem, mas sempre chegava forte ao fim da temporada. E eu acho que isso cai na conta da capacidade dele de desenvolver o equipamento. Você pensa em várias temporadas dele, 77, por exemplo, Fórmula 3, que ele faz uma reta final de campeonato muito forte. 80, que ele começa bem, no meio da temporada tem uma perda de rendimento, mas chega no final do ano muito forte.
em 81 também, quer dizer, 81 ele soma mais pontos no início, por daquela questão da suspensão do pneumática, né? Mas 83, sobretudo, ele chega extremamente forte no fim do ano. 86, ele faz o segundo metade de ano melhor do que a primeira. 85 é um ano fantástico para compreender Nelson Piquet, porque ele começa a temporada desenvolvendo aquele pneu Pirelli e sem ter condição de competir, e quando chega ao final do ano ele tá entre os tops. Bota a Brabham ele desenvolve o pneu e o carro chega muito forte para o de 85 e vai ganhar a corrida de 86 com o Berger lá no México, e tem muito do trabalho do Nelson ali. Então, ele com a Benetton em 90, ele chega muito forte ao fim do ano. É um piloto que, como a gente falou, não tem nada de casual nessa vitória, e se a gente fala que é o fim dos anos 70, só pode falar que é o início dos anos 80, justamente porque era um titã dos anos 80 que estava surgindo ali. Um piloto que, como você pode falar do Alonso, de alguns outros, os números não fazem justiça à qualidade da pilotagem dele. Claro que chega um momento da carreira dele que ele tem aquele acidente em Imola 87, começa a andar de uma forma diferente, perde rendimento durante algum tempo e passa a pilotar para equipes com menos condições, mas a qualidade do piloto Nelson Piquet, o que ele faz ali, sobretudo até 86, é um piloto de exceção, um gigante. Eu tive a chance de falar isso com ele essa semana. É um gigante da história do esporte a motor, que hoje em dia não recebe muitas vezes o reconhecimento que merece por outras questões, outras circunstâncias, mas não dá para ignorar o tamanho histórico desse piloto, que leva consigo ter feito a maior ultrapassagem da história. Exatamente, a gente pode ter opiniões divergentes, Nelson Piquet, a gente sabe que muitas vezes o Nelson é polêmico, o Nelson às vezes é provocativo, é um tirador de sarro, faz parte da personalidade dele, mas a gente tem que separar o que é o Nelson Piquet emitindo opiniões, ele tem as opiniões dele, as convicções dele, do que em relação à trajetória dele, o peso histórico dele enquanto piloto de competição, e o que ele desenvolveu, e o que ele ganhou, e tudo que ele fez, as vitórias, os títulos mundiais, as ultrapassagens, os grandes momentos que ele proporcionou na pista. Isso não pode ser apagado, isso não pode ser cancelado, tá? De maneira alguma. É preciso fazer a devida separação e, sim, pagar tributo, fazer a devida reverência a quem foi um dos grandes personagens da história da Fórmula 1. E a gente está fazendo isso exatamente aqui nessa noite, relembrando esses 45 anos da primeira vitória de uma trajetória incrível, que, como a gente destacou aqui, os 3 títulos mundiais dele foram muito diferentes entre si. Tá? Pegar o que foi a Brabham em 81, a Brabham em 83, era um contexto completamente diferente. Motorização, aerodinâmica, os próprios competidores, os rivais que ele teve também. A gente já relembrou aqui a temporada 83, e a gente tem que destacar isso. Toda a construção da carreira do Nelson exigiu dele encarar grandes desafios, seja nesse momento de um grande amadurecimento e desenvolvimento, sendo um piloto, o primeiro piloto de Brabham, a partir do momento que o Niki Lauda sai de lá e o Bernie Eccleston coloca essa responsabilidade para ele, porque seria muito fácil para o Eccleston oferecer um grande salário a outro piloto. Ele simplesmente enxergou no Nelson um cara que seria o líder da equipe. E veja quanto essa aposta foi frutífera. Porque até então a Brabham não tinha conquistado o título. Conquistou ali com o Jack Brabham e o Danny Hilme lá atrás, nos anos 60. Porque teve um motor Repco ali, que era baseado em Oldsmobile, numa época de transição de fórmula de 1,5 litro para 3 litros. A Ferrari fez um descalabro total de engenharia e de gerenciamento de pilotos. O John Surtees sai da equipe no meio de 66, com um absurdo tremendo, né? A Ferrari perde o título de 66 por causa disso.
e você tem ali uma operação da Brabham toda certinha, azeitadinha, com esse motor que era confiável, potente, etc e tal. Títulos para o Jack Brabham em 66, para o Danny Hulme em 67, ele que era funcionário do Jack Brabham, mas desde então a Brabham não tinha conquistado mais títulos. E dessa união, desse time todo, que capitaneado, claro, pelo dono da operação Bernie Eccleston, mas que sabia delegar a parte de operação. Ele cuidava, claro, com mãos de ferro da parte financeira, da parte de organização, claro, ele exigia toda uma organização, isso sempre foi característico de Bernie Eccleston, mas ele sabia exatamente o talento do grupo que existia ali e que tinha no Nelson Piquet uma peça fundamental para que se fizesse esse desenvolvimento em 1980, que ele já fosse vice-campeão mundial, que é incrível para um piloto, para uma segunda temporada completa na Fórmula 1, o título mundial de 81, que foi uma das maiores temporadas de todos os tempos da Fórmula 1, uma das mais competitivas, mais diversas, com grandes duelos, grandes pilotos participando desta temporada. Todo o desenvolvimento, a entrega de Nelson Piquet para o desenvolvimento de motor BMW. Tá? E eu não tenho muita dúvida, né? A gente falou aqui do contrato da Brabham com a BMW, eu não tenho muita dúvida de que o fator do Nelson estar lá como piloto tenha sido extremamente positivo. Assim, não, vamos assinar que esse Nelson Piquet, ele pilota, quando pilota nossos carros M1, ele é muito bom, ele é muito rápido, muito competente, muito técnico, entre outros grandes atributos que o Nelson provou na pista. Fazendo com que essa parceria da BMW culminasse no título de 83 e sacramentando a era turbo na Fórmula 1, essa era tão maravilhosa que eu não canso de tecer elogios, sabe? E quando o Nelson está lá em 87, ele tem um outro grande desafio dentro da Williams, dentro de uma Williams rachada, tinha gente pró Mansell, pró Piquet e o acidente de Imola, e uma primeira vitória que só veio na Alemanha, o Nelson é campeão sendo vencedor só na segunda metade da temporada. Ele coleciona vários segundos lugares ali, uma recuperação, né, de 87. Ou seja, quando a gente olha os 3 títulos do Piquet, a quantidade de desafios que ele teve pela frente, tudo que ele teve que construir para ser campeão mundial 3 vezes na Fórmula 1, 3 vezes, jamais vai ser uma coincidência, jamais vai ser uma questão fortuita, ocasional, um raio caindo em algum lugar, não. É realmente um Nelson Piquet de muito talento, de muita possibilidade, de muita determinação, muita adaptabilidade e muita condição de poder desenvolver os equipamentos que caíam na mão dele. Tá? Quando eu falo que eu considero o Nelson Piquet o maior test driver da história da Fórmula 1, é por esses tipos de situações que criam essa justificativa para que eu possa falar tal frase que, claro, ela traz um peso muito grande, porque você está fazendo uma afirmação muito forte, ao mesmo tempo que, claro, eu estou carregado de várias justificativas que possam cobrir esse meu pensamento de que sim, Nelson Piquet foi o maior test driver da história da Fórmula 1. Isso, para mim, ninguém tira dele. E não vai tirar, né? Hoje em dia não tem mais como tirar isso. Não tem como um piloto desenvolver equipamento como ele desenvolveu, rodar o que ele rodava. Não tem como. Feedback técnico também. Eu acho que a pauta tá cumprida, né? Exatamente, só vou então, já fiz aqui minha devida homenagem ao Nelson, abri o microfone para que vocês também, a gente encerre aqui fazendo, fechando com uma grande homenagem aos 45 anos da primeira vitória, de uma trajetória muito legal de nosso pequena Fórmula 1. João, vai você primeiro. O Nelson, essa vitória completou 45 anos, foi o início de um período que um piloto geracional, como eu falei, né? Não tem muito o que falar, piloto extremamente versátil, piloto que foi campeão
forma né, títulos totalmente diferentes um do outro, né? E começou pela porta da frente, como o Márcio falou, mais atrás, o piloto começou com a porta da frente, então não tem muito o que acrescentar ao que foi falado, Lucas. É um piloto geracional, infelizmente pouco falado, por motivos que acho que nós todos aqui sabemos, e quem nos assiste também deve saber também, mas a gente não pode esquecer do que ele fez. O que eu acho legal é que a gente olhava para aquele pódio e via o Emerson fazendo mais um herdeiro, o Emerson estando no pódio com mais um vencedor brasileiro, mas o peso histórico que o Nelson ganha com o tempo faz a gente ver também o oposto do peso que teve no último pódio do Emerson. Né, o futuro, a gente com a perspectiva histórica, poder ver que é um tricampeão mundial ali, que podia ter sido pentacampeão mundial, teve perto de ser campeão em 80, teve perto de ser campeão em 86, também acrescentou muito ao último pódio do Emerson Fittipaldi. Então, acho que a gente pode encerrar com essa foto e aplaudir os dois por tudo que fizeram. E o último pódio da Copa Açúcar também, da equipe Fittipaldi também, isso aí também é bem bom falar também, né? Pois o pódio da equipe, né? Eu tinha sido pódio na Argentina, foi pódio na Argentina, né? E foi pódio novamente no Long Beach. E é uma passagem de bastão. Eu estava me lembrando aqui daquele pódio do Grande Prêmio do Brasil de 86, né? Que foi o Senna e o Piquet, né? Eles que, podemos dizer assim, não tiveram um bom relacionamento. Mas eu acho que ali também, não sei se a gente pode considerar ali também um pouquinho uma passagem de bastão, né? O Nelson ainda estava muito forte ainda, ele teria bons anos ainda de Fórmula 1, e o Ayrton estava começando a se tornar o gigante que ele se tornou, né? A partir de 86, 87, 88 ele começa a ganhar título, né? Então, aí também, infelizmente, não teve depois, né? O Ayrton acabou não tendo uma passagem de bastão propriamente dita, mas assim, se tem uma foto que se caracteriza uma passagem de bastão, é essa. Eu acho que é bem sintomático a gente terminar essa pauta com essa foto, né? É isso. E o Ricardo Patrese ali, Ricardo Patrese ali de meio que de escanteio, mas tudo bem, faz parte. Isso aí, viva Emerson Fittipaldi, viva Nelson Piquet. Viva os dois, viva os dois. É isso aí, gente. A gente reforça o convite para que deixe o like, para que assine as notificações se possível. Tá? A gente faz aqui sempre as nossas pautas, as nossas entrevistas, as nossas análises, tudo com muito entusiasmo, porque a gente sabe que do outro lado também tem um grande entusiasta de esporte a motor acompanhando a gente. Esse é o GP Total, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.